Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos seco. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos, sobre face do vale estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esse ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse: Osso seco, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, como que me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nevo, sobre ele cresceu carne, e estendeu pele sobre ele por cima, mas não havia o Espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e disse: Espírito ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem do quarto vento, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele, e vieram e puseram em pé um exército grande e extenso. Eu gostaria de compartilhar com você esse trecho, que é muito importante. Primeiro porque Ezequiel é levado pelo Espírito a um lugar, a um vale, onde só há osso seco, osso sequíssimo. Mas interessante é a pergunta que ele vê nessa visão. E a pergunta é essa para ele: porventura poderão reviver esse osso? Ele vê a situação daquele osso sequíssimo. Resposta natural: não. Resposta espiritual: sim. Resposta sábia: tua sábia. Porque não é uma resposta demagoga, dizendo que poderia reviver. Porque naquele momento, Ezequiel entra-se numa dependência de Deus. Como homem natural, ele não poderia responder que os ossos reviveriam. Como homem natural, ele responderia: não. Como é que um osso sequíssimo pode criar vida, reviver, formar-se em ser humano? Como? Não tem jeito. Agora, sabendo do poder e da grandeza de Deus, ele sabia que poderia reviver. Mas, sabendo também que dependia de Deus, ele responde: tu o sabes. A importância de uma resposta sábia. Mas você pode aprender muito nesse trecho, você pode aprender muito só nessa visão. Primeiro, que o homem natural tem um limite, e o Deus que ele serve é ilimitável. Logo, quando o homem se converte ao Senhor, ele vai até um certo ponto. Depois desse certo ponto, ele deixa na dependência de Deus. E ele deixando na dependência de Deus, ele vai além do limite, além daquilo que ele pensava chegar, alcança aquilo que ele jamais imaginou. Por quê?
Porque ele entra num lugar, numa área que o ser humano não pode entrar, mas que o Deus que ele serve pode entrar. Que o Deus que ele serve pode levá-lo além daquilo que ele pensa, que ele imagina, que ele é capaz de chegar. Então Ezequiel, ele responde que tu sabe. Ele passa a responsabilidade daquela resposta para Deus. Então, quando ele entra nessa dependência de Deus, Deus lhe mostra o caminho para que aquele ossos voltasse a reviver. E qual era o caminho? Deus fala para Ezequiel, profetiza. Por quê? Porque para Deus não há impossível. Porque de Deus é a terra a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Porque para Deus não existe, nunca haverá nada que ele não possa fazer. Porque ele está no controle de todas as coisas. Foi ele quem criou, foi ele que formou, ele conhece toda a estrutura. Então ele mostra para Ezequiel o caminho de Ezequiel é profetizar. E Ezequiel, logo em seguida, começa a fazer aquilo que o Espírito manda, aquela ordem que é passada para ele. E ele começa a profetizar. Olha que interessante. Ele entra na dependência de Deus, ele mostra que depende de Deus, e Deus mostra para ele o caminho para que um caso impossível, coisas impossíveis à visão humana, passa a acontecer. Então ele começa a profetizar. Ossos secos, ossos sequíssimos, ouve a palavra de Deus. Quando ele diz isso, ele está na dependência de Deus. E quando ele está na dependência de Deus, o milagre começa a acontecer. Osso sequíssimo pode ser causas perdidas. Aquela causa que o juiz já bateu o martelo. Osso sequíssimo pode ser uma enfermidade que o médico está desenganado e já condenaram à morte. Osso sequíssimo pode ser aquele sonho que você acha que não tem mais jeito. É impossível voltar a acontecer. Só que o Deus que você serve, e essa palavra que nós lemos diz que ele pode fazer osso sequíssimo reviver. Basta profetizar, basta ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é essa, profetiza, começa a dizer que vai acontecer. Quando você começa a dizer que vai acontecer, não há demônio, não há inferno, não há tribulações, não há nada que impeça a virada do quadro, a mudança de posição. Porque o Deus do impossível que criou é que diz, é que vai agir. Mas você pode dizer, mas irmão, é difícil, eu não consigo. É claro que você não consegue, porque você tem o seu limite. Mas você entra no ilimitável. Você entra na dependência de Deus. Até aqui eu fui, daqui para frente, agora é Deus quem age. Agora é Deus quem faz. Agora é Deus quem cumpre. E quando você vê isso, e quando você deixa na dependência de Deus, então começa a surgir resposta para o impossível. E naquele momento, então, na visão de Ezequiel, ele começa a profetizar. Começa a profetizar que vai acontecer. Começa a profetizar que vai mudar essa história. Olha, há exemplos claros, o bíblico diz, e quando o homem ouve e entra na dependência de Deus, o impossível começa a acontecer. Aquilo que parecia que não ia acontecer, começa a acontecer, porque Deus é o Deus do impossível, então começa a acontecer. Por exemplo, Daniel na cova de leões famintos, ele preferiu ficar com Deus. Eu vou fazer o quê? Vontade do homem ou vontade de Deus? Vontade de Deus. Aí ele começou a clamar a Deus, continuou clamando a Deus. Deus fecha a boca dos leões.
O que aconteceu também, a Bíblia relata, que quando Moisés chega-se diante do Mar Vermelho, atrás do exército de Faraó, Moisés pega e confia em Deus, e clama a Deus, e o mar se abre, coisa impossível aos olhos dos homens. Até aqui eu cheguei, daqui para frente é com Deus. E em outros dias nós estaremos ministrando mais parte de mensagem para você. O Deus do impossível, o Deus dos ossos secos, que faz reviver ossos. Ele faz, ele fez e ele fará. Basta você acreditar que os ossos secos tomarão carne, tornarão vida, receberão o Espírito na sua vida. E você será abençoado. Tá bom? Essa tarde eu gostaria de deixar essa parte para você. E você continuará vendo outro vídeo que motiva você a confiar em Deus. Quando tudo diz que não, quando tudo diz impossível, quando toda a sociedade virar para você e falar, acabou. Saiba de uma coisa, para o homem há limite, mas a última palavra, essa vem de Deus. E quando você recebe de Deus, ou confia em Deus, ou acredita em Deus, a história muda.